Olá pessoal, Igor Botelho aqui da NBS Comunicação, como vai? Tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar um pouco para vocês sobre a ferramenta do Facebook chamada Audience Insights. É uma ferramenta muito importante, né? Quando você for ali, está naquele processo de criação de uma segmentação, até mesmo se você quiser, né, fazer uma experimentação para saber o tamanho de uma audiência, o tamanho de um público, é interessante que você escolha esta ferramenta para te auxiliar, ok? Então é muito simples, só você digitar www.facebook.com/ads/audience insights, ok? Deu um enter, já vai carregar para você, olha só, vai abrir esse pop-up, mas esse pop-up, na minha concepção, ele não é tão interessante. Você pode fechá-lo, porque aqui eu quero demonstrar para você como que funciona essa ferramenta, beleza? Olha só, aqui ele já seleciona o país como os Estados Unidos, porque essa ferramenta é o seguinte, ela para o Brasil, ela ainda não está 100% apurada, ou seja, você não vai, existem alguns dados que você não vai encontrar, tá, para o Brasil, aos quais para os Estados Unidos já estão disponíveis. Então você vem aqui, tira os Estados Unidos, tá? É interessante que aí você, né, pode começar a brincar com esse público. Vamos supor que o meu público seja um público de empreendedorismo, só que somente no Brasil. Então eu vou colocar aqui Brasil, ok, tudo bem. Ele já fez algumas alterações aqui, olha só, interessante. Idade, eu vou pôr de 25 a 46 anos. Isso é um teste, tá? Vamos supor que sejam ambos homens e mulheres, tá? Olha só que interessante aqui. Meu período de idade, ele já me deu um intervalo de idade selecionado, tá? Interesse, eu vou colocar como empreendedorismo, por exemplo, tá? Vamos lá. Beleza. E aqui, olha só, você pode pôr algumas conexões. Caso você administre uma página sobre empreendedorismo, que tem uma audiência interessante, você pode colocar essa pessoa como conexão, tá? Caso não, deixe essa parte em branco, tá bom? Na parte avançada aqui você consegue ter vários insights interessantes. Por exemplo, vamos lá, comportamento. Ele te dá subcategorias, atividades digitais, ou seja, eu só quero administradores de fanpages, por exemplo. Ok. Olha só, ele só vai me dar dados de pessoas que são proprietárias de páginas no Facebook. Relacionamento, eu quero pessoas que são casadas e noivas, por exemplo, tá? Eu não quero especificar aqui ainda mais. Então, beleza. Educação, eu quero pessoas que têm ensino superior com pós-graduação, tá? Trabalho, não vou colocar aqui. Aliás, cargos, né? Eu vou colocar diretor. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Marketing, vamos ver se tem alguma coisa atribuída ao marketing. Enfim, algumas funções ainda não devem aparecer. Financeiro, olha só, eu consigo colocar aqui uma estimativa de renda. Residência, eu consigo colocar algumas configurações aqui específicas, tá? País, eu posso colocar algumas coisas aqui, olha só, tá vendo? Mas enfim, eu vou deixar de uma forma mais geral mesmo para a gente conseguir entender melhor. Tá? E aqui nós temos os dados demográficos, ou seja, ele vai te dar a porcentagem, né, dividido entre gênero mulher e homem, tá? Então aqui 53% desse meu público são mulheres, tá? E olha só, 47% homens, no intervalo de idade de 25 a 44 anos, que é a predominância. Porém, de 25 a 34 nós temos mais pessoas aqui concentradas, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres, olha só. Então, são dados muito legais que você pode utilizar aqui, olha só. Ele te dá alguns cargos que são mais ou menos das áreas predominantes, né, dessas pessoas. Outro ponto super interessante, você clicar aqui em curtidas na página, olha só, quando você clica aqui, ele vai
te dá algumas páginas aqui, ó, que essas pessoas nesse perfil curtem. Olha só. Então, revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, ou seja, é a relevância número 1, né, dessas pessoas, ou seja, essas pessoas com esse interesse, com essas conexões, com esse intervalo de idade no Brasil, elas curtem a Pequenas Empresas e Grandes Negócios, a fanpage, olha só que interessante. E você tem aqui esse grau de afinidade, que é a probabilidade do seu público curtir uma determinada página em comparação às pessoas no Facebook. Olha só. Então aqui você tem Facebook para empresas, Camila Porto, Endeavor, Érico Rocha, Portal Administradores. Então, isso aqui você já tem um grande aporte de páginas que você pode colocar no interesse ali, que você pode colocar como público semelhante, tá vendo? Olha só que interessante. Tem por categorias aqui, olha só. Comunidade, top empreendedor, business, tem essas 3 páginas aqui, software, resultados digitais, né, pessoas de negócio, Abílio Diniz, Pedro Superti, o Flávio Augusto, geração de valor, enfim, você tem vários insights aqui que você pode colocar nos interesses, né? Então vamos ver aqui se tem, por exemplo, em interesses, vou colocar pequenas empresas, vamos ver se vai aparecer, ó, revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, ou seja, eu já consigo ir captando essas informações aqui e montando esse público, beleza? Tá, vamos lá, localização. Ele vai me dar as localizações predominantes, Joinville e tudo mais. Você tem algumas capitais, país obviamente é o Brasil porque a gente selecionou, mas existem alguns idiomas, olha só, inglês, português, espanhol, francês. Você, dependendo daquilo que você quer passar, você pode utilizar de alguma forma. Você tem aqui por localização, vamos pegar, olha só, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, ou seja, cidades que às vezes você pode trabalhar com um público maior, né? Então você fala assim, Igor, eu quero pegar somente as cidades que são mais propícias, por exemplo. Então você vai pegar São Paulo, Rio, Curitiba, Belo Horizonte, né? Manaus, Fortaleza, Porto Alegre, né? São as que têm mais predominância aqui, né? As de mais expressão são São Paulo e Rio, mas dá para você pegar aí até 1% aí, eu acho interessante você pegar. Atividade, ele vai te dar um pouco de como essas pessoas estão ativas, né, no Facebook. Então, por exemplo, aqui nesse caso, olha só, eles comentam 31 vezes em média nos últimos 30 dias. Ou seja, a ação que eles mais fazem aqui são curtidas, né? Eles compartilham pouco, eles clicam bastante em anúncios, comentam até relativamente bem, né? E curtem páginas, né? Ou seja, o número médio que eles curtem aí. Olha só, isso aqui é o uso de dispositivo, né? De plataforma. Então aqui, por exemplo, 60% desse público usa seu celular Android. Então, às vezes, se você tem um aplicativo voltado a empreendedorismo, você pode, de repente, né, fazer um aplicativo com um apelo mais forte para o Android, porque 60% das pessoas utilizam Android. E olha só, 21% utilizam iOS de alguma forma, né, iPhone ou iPod. Né, e o computador, desktop, como sempre diminuindo. Né? Isso aqui prova aquela ideia do mobile first, ok? Então, você vem aqui em criar novo, quero salvar, beleza. Vou pôr aqui empreendedorismo, beleza. Salvo esse público e pronto, esse público já estará disponível para quando eu for impulsionar qualquer publicação. Né? Eu peguei uma página aqui que eu administro como exemplo. Vamos supor que eu clique aqui no botão de impulsionar publicação e já vai aparecer esse público para que eu possa fazer um anúncio, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado, espero ter ajudado vocês aí um pouco nessa ferramenta do Facebook. Até a próxima. Valeu!